Muito boa tarde, estamos chegando. Espero que a Páscoa de todos tenha sido para lá de iluminada e que realmente cada um de vocês comece essa semana. Lembra sexta-feira que a gente falou do significado da morte de Cristo? Então que a gente comece essa semana, né, exercitando, aprendendo o renascimento. O que é o renascimento, a renovação, o significado da morte de Cristo nas nossas vidas e que a gente coloque em prática isso, né? E muitas vezes quando a gente fala em morte, a gente precisa matar o passado, a gente precisa matar o medo, a gente precisa seguir em frente. A morte é a renovação, a gente viu isso na história de Cristo, a gente vê isso. E é justamente essa nossa mensagem de hoje, de Roberto Chiniachik, que diz o seguinte: nunca, mas nunca desista de amar. Assuma sempre o risco de demonstrar o seu amor, mesmo que a outra pessoa não vai aceitá-lo, porque amar alguém não é um problema, amar alguém não é um defeito, é uma virtude. E se a outra pessoa não aceitar o seu amor, o problema é dela, não é seu. Pois uma vez que você descobriu o jeito de amar, o sentimento do amor, ficará faltando apenas encontrar um companheiro ou uma companheira para a viagem a dois, para que comece uma nova vida. Arrisque-se, mas arrisque-se de verdade, porque o verdadeiro amor não é para qualquer um. A gente já disse uma vez, o amor não é para os covardes. E muitas vezes nós encontramos a nossa alma gêmea, o nosso amor, nosso parceiro, a nossa parceira, e aí de repente a gente se une. A gente tem sonhos que muitas vezes parecem inatingíveis, principalmente em relação a filhos, a ter filhos. Bom, Sol, e o que isso tem a ver com o programa de hoje? O Lucas vai contar pra gente, né, Lu? Boa tarde, Sol. Boa tarde, pessoal de casa. O assunto de hoje é infertilidade. Será que o pessoal entende desse assunto? Você sabe o que causa a infertilidade? Não. Não. Olha, não sei responder essa pergunta. Você sabe quais são os tratamentos para infertilidade? Não sei também. Não. Quem tem mais chance de ser infértil, o homem ou a mulher? Não tenho a mínima ideia. O homem. Acredito que seja o homem. Por quê? Mais por culpa mais mesmo que a parte do homem, que a mulher mais se trata mais, o homem se cuida pouco. Olha, se está falando em infertilidade, acredito eu que seja a potência do homem. Será que, então, por falta de tratamento, você acha que o homem é mais infértil? Com certeza. Será que você está certo? Vamos ver agora com a Solange, com você, Sol. Isso mesmo, Luquinha. São tantas as dúvidas, tanto dos homens quanto das mulheres, né? E a gente vai saber infertilidade, a gente vai saber tudinho agora, porque chegou a hora. Dicas de saúde. E quem fala com a gente é ele, Dr. Fernando de Macedo, que é ginecologista e obstetra. Muito obrigada, viu, Dr. Fernando, por estar aqui com a gente hoje para orientar em relação a esses sonhos, né? O senhor que lida no dia a dia com tantos sonhos, com tantas expectativas da mãe conseguir, da mulher conseguir ser mãe, conseguir engravidar. E a gente viu muitas dúvidas aí do pessoal da rua. As pessoas falam, o que é infertilidade? Eu não sei. Afinal de contas, o que é, doutor Fernando? A infertilidade, ela tem o diagnóstico dela, né? O clássico. Seriam casais já numa união estável, casados, um período de 1 ano, mais ou menos, tá? E após esse período de 1 ano não conseguiram conceber seu filho, tendo de 2 a 3 relações por semana. E se isso não ocorreu, deve procurar alguma clínica especializada nessa área para uma orientação. Agora, é possível, por exemplo, uma mulher ou um homem saber se são férteis antes mesmo de tentar a gravidez? Sim, hoje a infertilidade, a gente começa já a fazer uma investigação até no consultório do pediatra, né? Ah, é? Então, às vezes, um pediatra, né, aguçado para essa área, ele já começa a palpar o saquinho da criança do sexo masculino, ver se os testículos estão ali na bolsa escrotal, ver se a menina tem algum distúrbio de pelos, alguma obesidade. Então, às vezes, começa até na primeira infância já uma investigação da parte do genital da menina, do genital do menino. E quando chega na puberdade, daí teria que procurar já um ginecologista. No caso feminino, procurar para que dê uma olhada na parte da mama, da distribuição dos pelos, no fluxo menstrual, no ciclo menstrual. Do menino também a mesma coisa, ver a bolsa escrotal, ver se o testículo está dentro da bolsa.
Caso não esteja, já devia ter sido operado na primeira infância. Isso já é até uma prevenção contra um câncer de testículo no futuro. Agora, é mito ou verdade, estão perguntando, que a mulher que toma pílula a vida inteira, depois que ela para, muitas vezes ela não consegue engravidar. É difícil engravidar. Isso é mito ou verdade? Existe uma verdade, só que essa verdade é um período muito curto. Essa verdade seria mais ou menos 3 meses. Então, uma mulher que faz uso de anticoncepcional por um período longo, ela tem uma ausência de ovulação nos 3 primeiros meses após a parada do anticoncepcional. Mas, assim, a longo prazo, não. Isso a gente desconhece que o anticoncepcional leve um quadro de esterilidade definitiva ou prolongada ou uma infertilidade. Ok, então. Doutor Fernando, já temos uma participação ao vivo. Alô, boa tarde. Alô, quem fala? É Lucilene? Oi, Lu, abaixa o som da sua TV, minha linda, porque você vai escutar a gente melhor pelo telefone, sem esse eco todo, e a gente também te ouve melhor aqui no estúdio, ok? Sim. Vamos lá, pode falar e fala bem pertinho do bocal do telefone. Eu fiz a laqueadura tem 3 anos. Agora eu estou com um novo relacionamento. Eu gostaria de saber se tem como inverter a situação. Ok, muito obrigada. Você já tem filhos? Tem filhos já. Ela quer reverter. É possível? É possível, Lucilene, fazer a reversão. É uma situação assim, lógico, antes de você fazer a reversão, seria importante você fazer uma consulta, que é importante saber a sua idade, verificar se teve alguma mudança na sua parte reprodutiva antes de você fazer a reversão. Porque às vezes você faz a reversão e às vezes está sendo acometida de outro problema. E também a outra situação, teria que fazer um check-up da parte reprodutiva do seu marido, do seu atual marido. Às vezes ele pode ter um problema que indique já um tratamento complementar, então às vezes seria desnecessário você fazer uma reversão e já partir para um tratamento um pouquinho mais invasivo. Mas é possível fazer a reversão e em alguns casos tem-se sucesso. Só para complementar essa resposta, quais os exames que ela deve fazer para saber se ela está realmente na idade reprodutiva? A primeira coisa é a história clínica, ver a idade dela. A segunda, ela teria que fazer uma radiografia do útero para ver, ou uma esteroscopia, para dar uma olhadinha dentro da cavidade do útero, ver se não apareceu nenhum mioma, nenhum pólipo, nenhum outro problema. E o outro, fazer o perfil hormonal e as doenças infecto-contagiosas. Esse seria o básico. E o marido, todos os exames hormonais e um espermograma, uma análise seminal e algumas coisas mais detalhadas para a parte reprodutiva do fator masculino. Ok, então. Bom, doutor Fernando continua com a gente, bombando já lá de telefonemas, de ligações, querendo tirar dúvidas aí sobre a questão da infertilidade. Mito ou verdade que hoje em dia uma mulher acima de 50 anos pode ter filho? A gente vai saber já já, mas a gente faz uma paradinha para conferir as notícias da redação. Hoje é segunda-feira, estamos recebendo o doutor Fernando, ginecologista e obstetra, aí tirando as nossas dúvidas com tanto carinho, né? Sobre você, mulher que quer ser mãe, você que tem o sonho de ser pai e muitas vezes está tentando e não consegue. Doutor Fernando está tirando as nossas dúvidas aqui, você participando. Vamos lá, Pedrão, que já tem mais uma pessoa na ligação ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, Sol. Tudo Oi, bom? tudo. Quem é? É a Carmen? Oi, Carmen. Tudo bem, linda? Tudo bem. Pode falar com a gente. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor, só que o meu não é gravidez. Tá, porque eu já tenho 5 filhos e chego, mas o doutor está com 23. Fechou a fábrica. Então, é que eu acho que eu já entrei na menopausa e eu sinto um calor, só que é do pescoço para cima. Sabe, aquele calor que chega a derramar suor. E eu sou operada para não ter mais filhos. Entendi, quer dizer, caiu a ligação dela. A mulher operada entra na menopausa também? Entra. O ciclo dela hormonal continua da mesma forma, né? E ela vai fazer todo o climatério dela, a menopausa, e teria que fazer a consulta, fazer a reposição hormonal, fazer o acompanhamento ginecológico, né? Mas esse calorzinho já é uma indicaçãozinha, já, né? Ela está com todos os marcadores. Está com uma indicação. Ligue Band, Pedro Mariano, vamos lá. Magali, gostaria de saber, doutor Fernando, sofri 2 abortos e agora eu tive que tirar 2 teratomas do meu ovário e eu tenho muita vontade de engravidar. Eu gostaria de saber se há possibilidade de eu ainda engravidar ou se não há possibilidade. Ficaram apenas pedacinhos do meu ovário. Obrigada. Um beijo, minha linda. Tem uma voz tão gostosa. Não, é possível sim, você engravidar. Se você ficou com um resíduo de ovário, teria que fazer o exame para ver o quanto você ficou de ovário,
né, que você deve estar menstruando, tudo, você já tirou os 2 teratomas, então você está livre da doença, então eu acredito que você tenha muita chance de engravidar, entendeu? Só que tem que fazer o check-up reprodutivo teu para ver como é que está seu organismo. Agora, por falar em engravidar, eu fiz uma pergunta sobre a mulher de 50 anos ter filho. Hoje em dia é possível? Hoje em dia nós vamos até os 53 anos, 55 anos. Lógico que a reserva ovariana da mulher, quando ela entra na menopausa, a menopausa se define 1 ano após a parada da última menstruação. Então praticamente a reserva dela se extinguiu, ela não tem mais óvulo próprio, mas hoje a lei permite trabalhar com óvulo doado, fazer uma ovodoação de mulheres, as doadoras teriam que ter menos de 35 anos, é o que a lei permite. Mas é possível, se ela tiver um útero que dê para levar essa gestação, ela consegue conceber e ter o filho dela. Ou seja, pega o óvulo de uma mulher que é doadora, saudável, pega o esperma do marido, faz a fertilização, é isso? Faz a fertilização in vitro, no laboratório, preparamos o útero da receptora, através do uso de hormônios, fazendo o controle através de ultrassom e no momento certo transferimos o embrião pronto para dentro do útero dela. E é possível sim. Olha que coisa boa, né? Tecnologia com medicina é uma coisa que a gente pode chamar de verdadeiro milagre hoje, né? Temos mais uma ligação ao vivo, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem é? É a Simone. Oi, Si, daqui de São José? Não, sou aqui de Taubaté. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Aliás, parabéns para Taubaté, feriado, né? Obrigada. Diga lá, linda. É que assim, o meu esposo ele é bastante tempo operado. Aí eu queria tirar uma dúvida se tem alguma chance de reverter ou não. Ele fez a vasectomia há quanto tempo? Faz 23 anos. Doutor. Nós recomendamos, né, no caso de vasectomia, até 9 anos, o sucesso é bom. Acima de 9 anos, nós recomendamos que se faça uma punção do epidídimo, né, que seria um local do depósito do espermatozoide. Então, o urologista, né, em clínica de reprodução, a senhora vai ser preparada para receber esse espermatozoide ou preparada para receber o embrião, faz a punção, colhe os seus óvulos, fazemos o embrião no laboratório e transferimos o embrião para dentro do seu útero. Isso que é o mais comum devido ao tempo de vasectomia. Ok, então é possível sim. É possível. É possível. Olha que coisa boa, né? Bom, vamos voltar a falar sobre o nosso assunto. Já tem gente na linha, Pedrão? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, linda, abaixa o som da sua TV, minha lindona, que você vai escutar a gente melhor. Diga lá, quem é? Meu nome é Sueli. Oi. Eu já fui paciente do Dr. Fernando e eu tinha, na época que eu fiz tratamento com ele, eu tinha endometriose. E nisso eu fiz o tratamento, fiquei grávida, hoje eu tenho 3 filhos, né? E faz pouco tempo eu tirei o meu útero, a trompa, porque eu tinha endometriose hemorrágica, né? E eu continuo ainda sentindo dores. Eu queria saber o porquê. Ok, muito obrigada. Mesmo tirando o útero que ela tirou? Ela deve ter tirado o útero, né? Eu acredito que ela deva ter ficado com os ovários. E o ovário é a fonte de energia para a endometriose, né? Ele é que alimenta essa endometriose. E acredito, pelo tom de voz dela, né, que ela falou Sueli, eu tenho algumas pacientes Sueli, não recordo qual delas, mas acredito que ela seja uma mulher bastante jovem. E além disso, existem outras fontes da produção de estrógeno. Existe a suprarrenal, a própria tecido gorduroso. Então, isso alimenta a endometriose e, às vezes, ela continua tendo dor pela própria endometriose. Além disso, ela pode ter tido uma aderência, ela pode ter tido alguns outros problemas que eu recomendo que ela procure o ginecologista, talvez tenha uma indicação de fazer uma videolaparoscopia, para fazer um diagnóstico mais correto. Ok, dor sempre é um sinalzinho de alerta, né? Então tem que prestar atenção. A gente foi até as ruas também, doutor, para saber as dúvidas do pessoal. Vamos lá, Luquinha. Quem tem mais chance de ser infértil, os homens ou as mulheres? Boa pergunta. Tem uma regra? Os dois, né? Hoje, né, se a gente basear na história da parte de fertilidade, antigamente era só a mulher.
Se a gente pegar a época bem antiga, as mulheres eram queimadas em fogueiras, porque elas não conseguiam conceber. Hoje, praticamente, é 30% homem, 30% a mulher, mais 30% os dois, e 10% não existe uma causa ainda definida, então ainda tem que continuar a investigação. Mas os dois eles fazem parte do tratamento. Ok. Doutor Fernando, ligaram para a gente e deixaram uma pergunta. Quem que é o profissional especializado em fertilidade? A gente já tinha essa pergunta aqui. É o esterileuta, né? Que pode ser ou o ginecologista ou pode ser o urologista, mas hoje nós que trabalhamos nessa área, a gente é reconhecido como uma outra especialidade que se chama esterileuta, né? Então, as clínicas hoje são compostas ou pelo urologista ou pelo ginecologista, mas a especialidade é esterileuta. Ok, então, vamos lá. Dá tempo de mais uma ligação ao vivo? Boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala com a gente? É Simone. Oi, Simone. Pode fazer sua pergunta, linda. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde. Eu gostaria de saber se há algum remédio que possa tomar para infertilidade masculina. Quer dizer, o homem é infértil. O tratamento para o homem, ainda hoje, ele está voltado mais para o laboratório. Teria que fazer o exame, porque existem alguns tratamentos que são novos, na base de quimioterapia, mas a Anvisa, ela não autoriza esse tratamento ainda. Existem alguns remédios que são medicados, os homens, na base de vitaminas, só que esses medicamentos, eles podem melhorar o número, mas não melhorar a qualidade espermática. Então, assim, as vitaminas, elas são muito bem-vindas. Elas são antioxidativas, elas fazem tipo uma faxina, tanto para o homem, para o testículo, como para o ovário. Então, as vitaminas, elas ajudam, mas elas não resolvem. É melhor procurar o especialista. Exatamente, né? Que são especialistas, o nome já diz. Doutor Fernando, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, mas eu quero deixar um convite em aberto, porque muita gente deixou de ser atendida. E quem tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente rebate para o senhor, Por favor. pode ser? Sim, claro. Ok, muito obrigada, viu, doutor Fernando? Agradeço. A gente vai ficando por aqui. Uma excelente segunda-feira, fiquem com Deus. Tchau, tchau. It's every time I see her. It's every time I see the girl.